canal Ghost Rider, o canal da velocidade, e hoje nós vamos falar do incompreendido pêndulo. Então, o pessoal, já vi muita gente tentando fazer o pêndulo, executar o pêndulo, e a grande maioria das pessoas executam e fazem o pêndulo de maneira errada, isso prejudicando a pilotagem. Tem muitos que fazem ou vêm e também não sabem para que serve e acham que a gente está fazendo o pêndulo, como eu já ouvi, fazendo graça, só para fazer exibicionismo, e na realidade não, tá? O pêndulo é uma técnica utilizada em corrida e tem um motivo para que os pilotos façam isso, não é à toa que os pilotos executam essa técnica. Então eu separei alguns tópicos aqui hoje, ó. Raspar o joelho no asfalto com moto esportiva é realmente necessário? Sim, não. No dia a dia, em uso normal, não. Mas em uso esportivo, para extrair o máximo das curvas, sim. Tá? Então, o piloto usa o joelho como uma referência para ele. Nas motos de rua, a pedaleira encosta no chão, avisando que a moto está chegando no limite de inclinação. Em motos de corrida, o pessoal ergue as pedaleiras. Pode ver que a pedaleira é bem mais recuada e bem mais erguida. Então, essa pedaleira não pega no chão na curva. Então, o piloto sabe a inclinação da moto através do apoio dele, né, desse contato da saboneteira no chão, do raspador no chão. É assim que ele determina a máxima inclinação que a moto está tendo ou não, tá? Pilotos que ralam o joelho no chão são mais rápidos? Não. O que torna o piloto rápido é o controle da aceleração, o controle da frenagem. Então, se você reacelera de maneira correta e freia de maneira correta, posiciona a moto no traçado correto, isso torna você rápido. O pêndulo é uma maneira do piloto saber a inclinação que ele está tendo e o quanto ele vai poder reacelerar, o quanto de tração provavelmente disponível ele vai ter. E também às vezes consegue corrigir um pouco de algumas escapadinhas de traseira, da dianteira da moto com o joelho no chão, desde que o joelho não bata em nada, né, pessoal? Vai fazer isso em rodovia normal, imagina dar com o joelho numa tartaruga, arranca a sua perna fora, também não resolve nada. Por isso tem que ser realizada em circuito fechado, em autódromo, seria o essencial para você realizar essa técnica, tá? A moto deita mais com o pêndulo? Não. A moto deita menos com o pêndulo. O pêndulo é feito para alterar o centro de gravidade da moto, fazendo com que ela incline menos. Se a moto inclina menos, a gente pode reacelerar antes e pode reacelerar mais. Isso determina mais velocidade, tá? Eu fiz um vídeo anteriormente que fala sobre controle da aceleração em relação à inclinação da moto. Vou deixar o link aí depois para vocês. É melhor usar ou não usar o pêndulo então, né? Na verdade, a vantagem do uso do pêndulo é uma vantagem no esportivo, na corrida, ou quando eu quero ter um desenvolvimento maior de velocidade ou de tração na roda traseira em curva. Fora disso, em uso normal, passeio, uso urbano, não há necessidade nenhuma de executar o pêndulo. Além disso, então, às vezes pode se tornar até perigoso por causa do tipo do asfalto, você bater o joelho em alguma coisa, até o corpo em alguma coisa, porque o corpo acaba sendo deslocando da moto. Então, um lugar que está muito apertado para passar a moto, o pêndulo não é uma técnica muito aconselhada, tá? Eu vou passar alguns vídeos aqui para vocês que demonstram muito bem como é executado o pêndulo. Mas a gente tem que verificar que o pêndulo, né, antes do vídeo, ele só é executado perfeitamente por causa de uma série da posição do seu corpo. Você tem uma posição correta da cabeça, tem que ter uma posição correta do tronco, do quadril, do braço, da mão, da perna, do joelho e do pé. Então o corpo inteiro está trabalhando para realizar o pêndulo da maneira correta. Então a gente vê gente torcida em cima da moto, o cara que sai muito da moto. Olha só a foto do Valentino aqui, ele sai só com metade de uma nádega para fora do banco, que seria o correto, não exagerar no pêndulo. Não é em todas as curvas que o joelho rala no chão, tá? Então, não ralei o joelho no chão, minha curva tá ruim. Não é em todas as curvas que o joelho encosta no chão. Em algumas sim, outras não. Você pode ver na corrida da GP, tem curvas que os caras não encostam o joelho no chão. Mas é porque eles estão executando o pêndulo. Para a moto deitar menos, eles podem voltar a acelerar mais antes e mais forte, por isso que o cara está executando o pêndulo. Mas tudo tem uma técnica. Então, para a gente executar essa técnica, seria legal você fazer um curso de pilotagem ou com a ajuda de alguma pessoa que saiba a executar a técnica correta para te auxiliar nesse momento. Tomem cuidado com as pessoas que você escolhem, porque tem muita gente que são considerados ídolos aí nas ruas, que postam vídeos fazendo loucura, né? E na verdade o cara não sabe técnica nenhuma, ele só é louco. Então, tomem cuidado.
com quem também vocês extraem informação para não aprender errado. Não se faz a técnica errada, você está se colocando em risco. Hoje o que a gente mais vê são os pilotos de reta, né? Então a maioria das pessoas acham que se ele comprar uma moto esportiva 1000 cilindradas, ele se torna um piloto bom. Na realidade é o oposto, a pessoa deveria vir crescendo gradativamente na cilindrada, fazendo as técnicas corretas desde a primeira moto. Assim, quando a gente chegar numa moto de alto desempenho, ele consegue extrair dessa moto tudo que ela tem para oferecer. Então hoje a gente vê o cara com 600 e 1000 que não sabe andar com a 600, não sabe andar com a 1000. E aí o cara cai, o cara bate a moto, muitas vezes o cara morre em acidente de moto, por isso que o número de acidente com fatalidade ou acidentes de moto tem aumentando muito, porque o pessoal não tem condição de ter essas motos, não tem habilidade, não tem treino para domar esses motores. Então tome muito cuidado com a moto que você vai comprar e o que você vai fazer com a moto, porque se você não tiver habilidade, você está se colocando em risco e colocando os outros em riscos também. Então vai ao primeiro vídeo aqui do pêndulo e prestem bastante atenção. Think of the body in two halves. The top half can be moved around without upsetting the bike's stability, but the bottom half does affect it, so must be moved only when necessary and at the correct moment. If you watch the best MotoGP riders closely, their lower body movements are so smooth and perfectly timed that you hardly notice them, and they do not upset the bike's stability. Also, take note of how far forward they sit. Changing your lower body position is best done when the bike is close to straight up and down and when your head is on the bike center line. That is the moment when it's safest to move your backside in preparation for the next turn. Think about the next steps. As the bike returns to the vertical from full lean, your head moves from out to the side looking over your hand to back to the center looking through the middle of the screen. The moment the bike is upright and your head is on the center line, it is time to move your backside from off one side to off the other side in one smooth movement without dragging yourself across the seat, as this will upset stability at higher speeds. Then you can commit your head and your upper body to the turn as the bike leans over. You should be standing on the balls of your feet when doing this, as this is much more efficient than being flat-footed. Also, the flat-footed position restricts ground clearance. Where and when you move and position the top half of your body is less important. It's a personal style thing that you can vary to get the most from your bike setup. Don't move your lower body if the next corner goes in the same direction as the one you've just exited. Coming out of the corner and onto the straight section, don't move your backside. Leave it off to the side, ready for the next turn. Moving your backside too late in preparation for the corner. I'm talking about when a rider has almost finished braking and is about to, or already has committed to the corner, and then at the last moment they move their backside. They're moving around on the bike right when they should be concentrating on more important things, like the front tyre grip, the turn, and getting the rear back in line. Get it done much earlier when there's less to do. Moving your backside back to the centre for the straight too early. When I see a rider doing this, it makes me cringe because of the unnecessary risk. Coming out of a corner and onto a straight, get tucked in early, out of the wind. Head behind the screen. Knees and elbows tucked away. But always leave moving your backside until you're well out of the corner and the bike is closer to upright. This way there is less chance of losing rear grip, plus your mind is free to focus on riding at a risky moment. Riders sitting too far back. The importance of sitting forward. The guys that are sitting too far back, problem is it's very physical to hold yourself back there when you're on the brakes because all of your body weight's basically on your arms. So it's much more relaxed. I can literally brake really hard like this, that way, because all your lower body's supported by the tank. You can't move once you're committed to the turn. And mid-turn, you have to be sitting forward. Turning, okay, not have to, but it makes a big difference turn of the bike, you know, but to be sitting more in the centre of the bike than back here. Secondly, if you lose the rear on the throttle and you're sitting back here, you go with it. You've got no control. Like anyone that rides a dirt bike will know that. You've got to be right forward with the front and the rear's back there doing its own thing. Doesn't matter. You're back here, you go with it, you've got less control.
The other thing is, on a powerful bike, exiting the turn, hard on the throttle, if you're not right forward here, the thing wheelies. So every little bit that you're back, you have to use less throttle. The further forward you are, the more throttle you can use before it'll lift. If the rear wheel starts coming around during hard braking, sliding out to the side, chattering, bouncing, all you need to do is put a slight pressure on the clutch lever, enough to make the clutch slip ever so slightly, which results in the rear coming back into line and the chatter stopping. This is what slipper clutches do automatically. For this and down changing, I enter every corner with one finger on the clutch. It does not matter if all this happens when you are braking, as long as you get it back into line and under control before you release the brakes and commit to the corner. This rear wheel stepping out and backing in is the easiest type of slide to do and control. If you brake hard enough at a slight lean angle and change down through the gears, the rear will automatically step out. The danger really only comes from not getting the rear back into line before you release the front or both brakes. On a bike with lower grip, like those used in other motorcycle racing disciplines, enduro, supermoto, etc., it is possible to transition from backing in on the brakes to quickly coming off the brakes and onto the throttle while the rear is still stepped out in order to continue the slide. On a sports bike with a good rear tyre, this is incredibly dangerous. I never do it. You might get away with it a few times, but eventually it'll bite you big style. With the speed and line almost identical, look at the difference in exit lean angle. Less lean equals more throttle and better drive. Now let's compare straight up riding with hanging off and see if there is a difference. Here he is riding straight up. Once again, at nearly identical speed and line, there is a measurable difference in lean. Body position on the bike can positively or negatively affect your riding. He could have gotten over sooner for this corner. Getting over before turning, he's smooth as silk entering the turn. Both errors here, moving over while turning, and he's off too far. The problem is compounded when you lose connection with the bike. He's remedied that. Now back up a bit. There he goes. His arms can now be loose and relaxed. When the whole body position and turn entry package is done right, it affords a rider the maximum of control with the absolute minimum of effort. Here's another view of a clean, loose run through a turn. The human machine works this way. When the lower body is unstable, we must rely on our arms and torso for support. Once the lower body is stable, we are at liberty to relax the torso and get great body position. Notice how much lower he can go without tension. Let's look at the difference between his moves on the bike when disconnected and compare that to locked onto the bike firmly. Much more relaxed and in control. The crossed up riding style looks even worse from on board. Everything about the rider is twisted and unnatural. Head, shoulders, even eye position is strained. One last look at the difference between riding crossed up and stiff on the bike and riding in alignment, well connected and loose. Então, pessoal, agora que vocês viram o vídeo, vocês observem que não é uma técnica tão simples. Existe um momento correto de posicionar o corpo antes da curva, existe um momento correto de voltar o corpo para cima da moto, né, com a moto onde está totalmente em pé, quase totalmente em pé. Existe uma maneira correta de mudar o lado, né, direita, esquerda, direita, e uma sequência de curvas, para que a gente não venha tormentar a moto, né, não venha perder estabilidade, não venha perder a tração. Alguns lembretes aqui pra gente, ó. Para extrair o máximo de sua moto, a mesma deve estar com os pneus de alta qualidade com calibragem correta.
Suspensão preparada e ajustada para o seu peso ajuda no controle das curvas. Tem gente que não sabe nem que tem ajuste de suspensão, tá? Então leve num bom mecânico, peça para ele fazer o SAG. Se ele não souber o que é SAG da suspensão, vai em outro mecânico. Esse mecânico não é um mecânico que sai preparar a moto, tá? Nunca coloque em pneu de baixa qualidade e sempre use calibragem. Então foi comprar pneu, qual que é o melhor pneu que tem para minha moto? Essa que é a pergunta. Não o oposto, né, que normalmente o pessoal faz. Qual que é o pior pneu? Não, você tem que ter o melhor pneu. A suspensão ajustada com óleo de boa qualidade, né? Cada moto tem seu limite, não ultrapasse. Então tome cuidado com o estilo de moto que você tem e não queira fazer o que os pilotos da GP às vezes fazem. Às vezes sua moto não tem condição para isso. Uma moto da GP custa em torno de 7 milhões de euros. Quer dizer, é o top das top de tudo que é melhor está ali, com pilotos altamente treinados para domar esse tipo de moto. E mesmo assim eles erram e caem. Imagine a gente com nossas motos de rua em um asfalto horrível, que é esses que a gente tem aqui no Brasil, e não tem essa capacidade técnica que esses pilotos da MotoGP têm. É lógico que a gente vai cair também. Então se você busca esportividade, tome cuidado, porque a queda é iminente. Vai chegar um momento que você vai errar e você vai cair. Se você não abusar, a chance de você errar e cair é menor. Se você quer abusar, quer extrair seu limite, a chance de você errar e cair é muito maior. Agora, se você está treinando num circuito fechado, você cai, você tem ambulância, você tem uma estrutura que o pessoal vai te socorrer. Se você cai na rua, se você cai na rodovia, pode ser que você dê de frente com um caminhão, pode ser que algum carro passe por cima de você, pode ser que você bata em um guarda-reio e não tenha mais oportunidade de treinar. Então tome cuidado aonde você faz seus treinos e o quanto você abusa nos seus treinos, o local que você está, se você tem condição de levar o equipamento e a sua técnica ao limite ou não, tá? E o que mais a gente vê é essa última questão. Tem cara que tem motos esportivas de última geração, mas não tem capacidade técnica para domar elas, né? Então, somente treinando muito vai fazer com a gente ser um bom piloto. E não queira ser os outros, cada piloto é único. Então você vê às vezes o cara raspa o joelho mais fácil no chão, tudo depende do biotipo do corpo, posicionamento do corpo, não importa a técnica, cada um tem sua técnica. Se você olhar na GP, por mais que todos usem a mesma técnica de pilotagem, existe uma variação no estilo de cada piloto. O jeito que o cara se sente melhor na moto, o jeito que o cérebro dele funciona melhor. Então existe uma variação sutil da técnica de piloto para piloto. Não adianta, nenhum piloto vai ser igual ao outro, tá? E não adianta também, o pessoal acha que se eu comprar uma moto mais cara do mundo, uma 1000 cilindrada, eu sou um piloto rápido. Não é assim que funciona. Se você tem uma moto com mais capacidade do que você, é a sua moto que vai estar te guiando. A moto não vê. Se a moto não enxerga, você vai bater, você vai cair, você vai se matar. Então comece da base, comece com motos de baixa cilindrada, aplicando as técnicas de pilotagem correta. Quando você estiver confortável, você vai subindo a cilindrada da moto e vai alterando também sua técnica. Diferente de uma moto, às vezes 250, uma 600 e uma 1000. A gente vê isso nas categorias da corrida. Às vezes um piloto sai da categoria 250 vai para 600 e o cara apanha na 600 cilindradas. Você fala, mas como isso? O cara foi campeão do 250 na 600 cilindradas, o cara não rende? É porque muda. A frenagem muda, a potência muda, o quanto o cara pode acelerar muda completamente. O peso da moto, a técnica, por mais que a técnica de pilotagem seja a mesma, existem algumas adaptações que nós temos que fazer. Então tome cuidado. As motos não são iguais umas para as outras, ou tipos, né? Você tem as Big Trails, você tem as esportivas aí, as RR. Cada moto tem um detalhezinho, você tem que se acostumar a adaptar com ela e com o estilo de pilotagem, que tipo de variação na técnica você vai ter que utilizar para domar esse tipo de moto. Então fica a dica aí, nós temos, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você conhece os amigos aí que gostam de andar de moto, passe meus vídeos para eles dar uma olhada. Eu não tenho uma frequência muito alta de vídeo, mas quando eu posto coisa boa, né? Não é igual o pessoal que fica postando 200 vídeos toda semana, mas 90% do conteúdo ali não presta para nada, só para tomar seu tempo. Aqui não, no canal Ghost Rider, o que é passado é de qualidade, aqui não tem enrolação. Siga a gente no Instagram,
também temos fanpage aí e um site que eu vou deixar toda a descrição aí embaixo e poder te ajudar vocês. Se vocês tiverem dúvida, mandem as perguntas. É muito difícil passar certinho, 100% todos os detalhes do pêndulo. Pode ver que eu não tinha nenhum vídeo falando sobre pêndulo ainda, porque é uma técnica que o pessoal adora, né? Porque ela é bonita até, mas ela é complicada de ser executada da maneira correta. Por isso que eu não tinha feito nenhum vídeo sobre ela ainda. Mas se surgir alguma dúvida, olhem, também eu vou deixar na descrição esses vídeos que eu passei para vocês, para que vocês tenham noção, ou ajude, facilite, para vocês desenvolverem a técnica correta. Mas é importantíssimo a realização de um curso de pilotagem, ou andar junto com pilotos profissionais, para que eles ajudem, né, um detalhezinho ou outro. A pilotagem é detalhezinhos, né, o grosso a gente consegue enxergar, mas existem alguns detalhezinhos importantes que só os pilotos já conhecem e conseguem observar para ajudar vocês. Então fica aí, Ghost Rider Race School, o canal da velocidade, e até o próximo vídeo.